Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Ótimo dia para você. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Paulo Henrique e Ryan são premiados na CBF. Paulo Henrique está na seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da preparação para o jogo de quinta-feira. Está chegando a hora. A torcida pode fazer a diferença. Está rolando papo com a Crefisa, com as empresas de José Roberto Lamáquia e Leila Pereira. Tudo isso e muito mais a gente vai bater papo agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, se tiver a função hype o nosso vídeo também e manda pra geral. Bom, começar com a boa notícia. O Vasco colocou um jogador na seleção do Campeonato Brasileiro, ganhou o prêmio de revelação da competição e mostra que o trabalho não é de todo ruim. Obviamente, né? Existem pontos positivos. Paulo Henrique foi eleito o melhor lateral direito e não poderia ser outro. Meu voto também foi nele. A seleção ficou com Rossi, Paulo Henrique, Léo Pereira, Fabrício, Bruno e Reinaldo, Lucas Romero, Jorginho, Matheus Pereira e Arrascaeta, Vitor Roque e Caio Jorge. A minha seleção, eu só mudei o Fabrício pelo Gustavo Gomes, e o Lucas Romero e o Matheus Pereira não estavam na minha seleção, né? Eu entendia que outros jogadores se destacaram, mas isso aí vira apenas detalhe. Fato é que o Flamengo e o Cruzeiro predominaram essa seleção da competição do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge ganhou o prêmio Roberto Dinamite como artilheiro da competição, prêmio entregue pelo filho do nosso ídolo eterno, o Rodrigo Dinamite, prêmio justo, né? Ryan e Verratti ficaram na quarta posição como artilheiros da competição, cada um marcou 14 gols e são dois jogadores importantíssimos. Ryan foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro com muita justiça. Ryan fez uma grande competição, principalmente depois da chegada do técnico Fernando Diniz, que está muito pressionado para quinta-feira. Não só ele, como alguns jogadores do Vasco também, que não estão performando. Gente, não vou entrar em fofoquinha, em resenha, fulano falou isso, fulano falou aquilo, saiu no Stories, o fulano é o X9. Gente, na boa, se o cara é o X9, se o fulano fez a merda ou não, cabe ao delator entregar para a diretoria tomar as providências. No mais, vamos tocar o nosso barco, ter uma decisão quinta-feira no Maracanã. Já comprei os ingressos do meu filho, da minha esposa. Vamos lá, vou torcer. Porra, Fábio, você estava desanimado ontem, o café você falou em decepção. Sim, todo torcedor vascaíno estava desanimado, com certeza. Mas, meu amigo, passou um dia, curti, né? Vivi o luto, segue o jogo e tem que olhar para frente. E a torcida do Vasco, que irá lotar o Maracanã, pode fazer a diferença nesse confronto. Num confronto em que o Fluminense vem no melhor momento para cima do Vasco, mas quando a bola rola, clássico é clássico. Eu que nasci em 1977, na década de 80, ali 86, 87, 88, já acompanhando bem futebol, vi o Vasco com times inferiores ao Fluminense, ou melhor, times superiores ao Fluminense, o Fluminense inferior, o Fluminense vencer. Como vi também na década de 90, o Vasco em alguns momentos com times inferiores vencer o Fluminense. A escrita mudou na década de 90, inclusive. Então, meus amigos, quando a bola rola, quem está na arquibancada, quem está em casa mandando energia positiva, é isso que faz a diferença. Vi alguns tricolores soberbos, tem até um vídeo aqui no YouTube do Careca Tricolor, gosto dele, mas, meu irmão, o cara mandou a letra, acabou com o Vasco. Vamos ver. Tem um confronto. Quem viver, verá. Domingo, a gente vai saber quem avança para a grande final da Copa do Brasil, em busca do título
77 milhões de reais em premiação, vaga na Libertadores e na Supercopa do Brasil para enfrentar o Flamengo em janeiro. Acho que tem bastante coisa em jogo para esse elenco ter vergonha na cara e dignidade para respeitar a nossa camisa, né? Algo que a gente vem pontuando, e o Diniz falou isso na entrevista coletiva logo após a partida. O Diniz vai mudar o time? Não. A tendência é titulares em campo, sem mudanças. Vamos lá. Léo Jardim, melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, Paulo Henrique. Carlos Cuesta cumpriu suspensão pelo Brasileiro, está de volta. Robert Renan, sem o Lucas Piton, é a única mudança. Puma ou Vitor Luiz na esquerda. Thiago Mendes, Barros e Coutinho. Andrés, Ryan e Nuno. Esse é o time do Vasco para pegar o Fluminense, em condições de igualdade quando a bola rola. Momento é a melhor do Fluminense, mas depois que a bola rola, é que a gente vai ver quem tem vontade, quem tem tesão, quem tem disposição e quem honra a camisa. Aliás, falando em camisa, você viu passar algumas vezes aqui no nosso café, você tem uma chance extra nessa reta final de temporada. É a KTO. Hoje tem Liga dos Campeões, tem grandes jogos, como, por exemplo, Inter e Liverpool. Tem o PSV com o Atlético de Madrid. Olha, tem grandes partidas para você mandar aquele seu palpite. Junte 3 múltiplas aí. Faça a sua aposta com responsabilidade, pois é para maiores de 18 anos. E divirta-se. Quem sabe você não pega até uma aposta grátis aí. É coisa linda. Além de uma odd lá em cima. KTO.bet.br, vou fixar aqui nos comentários o meu link para você dar aquela moral e abrir a sua conta. KTO é apoiadora do nosso canal. Aliás, falando na KTO, poderia ser a KTO a nova patrocinadora do Vasco ano que vem. Porque a atual patrocinadora Master vai embora. O Vasco não deve renovar com a Betfair e buscar uma nova parceira para o patrocinador Master. As conversas estão em andamento. Bom, falar sobre Leila Pereira, que passou o fim de semana no Rio de Janeiro, tem bom gosto, ela é carioca, com o marido José Roberto Lamáquia, a foto com o meu amigo Givanildo lá no Barra Grill, churrascaria na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, criou um burburinho, um alvoroço. Pô, ela tá vindo passar o fim de semana na casa de veraneio, ela tá vindo negociar com o Vasco. Não precisa vir ao Rio de Janeiro para negociar com o Vasco. Aliás, a negociação não começou agora. A negociação já tem muito tempo. O Lamáquia, durante a campanha, ofereceu ajuda ao Pedrinho, apoio na eleição, isso publicamente, inclusive, e as coisas vão evoluindo. Teve uma rusga, teve uma briga no meio do caminho, tanto que o próprio Pedrinho não quis falar sobre o assunto quando eu perguntei. Lembra na entrevista especial que eu fiz, a exclusiva, no fim do ano passado, ele repetiu também para a TNT, para quem mais o entrevistou, o próprio Joel, do Colina em Foco. Amigos, conversa nunca parou. Estremeceu, mas voltou com força máxima. O empréstimo junto à Crefisa de 80 milhões é mais uma demonstração de que o papo segue. E o fundo, né, de investimentos da Crefisa, as empresas que compõem todo o grupo do José Roberto Lamáquia, tem total interesse no Vasco. A Leila vai assumir o Vasco, porra, ela peita o Flamengo. Ontem emitiu uma nota oficial sobre gramado sintético, dando porrada no BAP. É isso que a gente quer. Não tem a menor chance da Leila Pereira dirigir o Vasco agora, ou assumir a SAF do Vasco agora. Está sob contrato, ela tem um mandato a cumprir no Palmeiras e ela não vai sair antes. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Agora, nada impede de um investimento acontecer, de outras pessoas começarem a tocar o barco, mas tudo ainda depende da Fundação Getúlio Vargas, da arbitragem que está rolando em relação a 777, mas as conversas estão estreitas. Lembra daqueles 5 milhões que eu falei lá atrás, destinados a esportes amadores? Tudo isso está rolando. Então, onde há fumaça, há fogo, onde há dinheiro, há investimento, há interesse e continuam os papos. Nunca José Roberto Lamáquia deixou de conversar com os dirigentes do Vasco. Quem viver, verá. Tomara que dê grande negócio, porque o Vasco e nós vascaínos merecemos demais. Um grande abraço, um ótimo dia, uma excelente terça-feira e mais tarde eu conto com você aqui para bater papo de novo no nosso vídeo. Tchau, tchau!